dias foi derivado. O último caso que a gente tem um filme agora, Edgardo Mortara, O sequestro do Papa. O sequestro do Papa. Isso eu sei em particular porque foi em Bolonha e quem fez o levantamento foi uma pessoa conhecida minha quando era criança e foi publicado o livro. E do sequestro, mas não foi o único menino que foi o caso de Mortara. Tinha também um filho de um sapateiro que foi levar um sapato e não sumiu. Esse caso de sequestro na casa dos catecúmenos, que eram forçados a se converter, isso foi uma coisa continuada, infelizmente. Mas, não vou me deter sobre nem a casa Mortara, nem a casa dos catecúmenos, que os judeus tinham que sustentar para catequizar os judeus que não se catequizavam, mas para catequizar as crianças judias que tinham que se converter ao catolicismo. A casa dos catecúmenos tinha várias casas em Roma, em Bolonha, em vários lugares da Itália, da casa dos catecúmenos, onde quando conseguia pegar uma criança judia, não saía mais. A casa Mortara saiu, depois foi pegado, que era pequenininho, quando saiu como padre, o padre Pio IX, o Papa Pio IX, que acabou perdendo. E agora nós estamos na Itália, num tempo que na própria Itália tem divisões internas. E nós vemos aqui, em Itália, em 1848, nós vemos que aqui tem o sul, o reino das duas Sicílias, antes de era cortado aqui. Aqui foram os espanhóis que entraram em 1492, quando os judeus foram caçados da Espanha, foram caçados também desse território da Espanha. E aqui entraram depois os borbões franceses. E aqui nós achamos restos de sinagogas e das catacumbas, por achar assim, das catacumbas judaicas anteriores e sinagogas. E aqui nós temos histórias de muitos judeus que se converteram para não perder a terra, nesse sentido novo, e conservaram por um tempo como marlanos de devotos. E a Nussi se chama agora. Mas conservaram, mas muitos foram embora. E muitos que estavam aqui subiram para o norte. Tanto que tem uma história familiar de um judeu de Pavia que subiu e foi parar na Rússia, Ucrânia. Foi parar na Ucrânia. Ele é italiano, a gente foi reconstruir a história. Essa história foi infiltrada por uma carente historiadora quando estava sendo queimada uma das bibliotecas na Alemanha. A Alemanha começou o antissemitismo queimando todos os livros, queimando todas as culturas, porque queria fundar uma nova religião, a religião nazista, onde o nazismo era sagrado. Bom, quando queimavam todas essas bibliotecas, uma historiadora localizou um livro que ia ser queimado, que foi tirado de uma biblioteca queimada, da história de alguns judeus que saíram do sul da Itália e chegaram até o norte. Então, muitos que chegaram, não chegaram só do outro lado do mar, mas chegaram só também através da Itália, para a Alemanha, para outros lugares, onde depois se formaram outras colônias, ficaram as asquenazitas. Enquanto aqueles que ficaram na Itália, judeus italianos, muitos conservaram até hoje as rezas originais, que têm ritos diferentes, seja na Itália, seja na Alemanha, seja na Espanha também. Tem ritos originais que o rito de Roma. O rito de Roma é ligeiramente diferente dos ritos do outro lugar, que tiveram várias variantes dependendo do lugar. E aí, os judeus continuaram como banqueiros em muitos lugares, mas aqui, essa parte da Itália acabou sendo invadida pela Espanha, pela França, essa parte. Então, essa parte da Itália não tinha mais judeus, só que sobrou judeus que foram convertidos. Aliás, agora teve um movimento que queriam, como que no Nordeste, muitos judeus que não são mais judeus, estão levantando as próprias origens, e vê que originariamente eram judeus, isso está acontecendo também no sul da Itália.
aqui tinha o Estado Pontifício, e que é o Grande Ducato da Toscana, Emília-Romanha e vários ducados. E os vários ducados, isso é, o tratamento dos judeus em cada lugar era diferente. E por isso, os judeus italianos, muitas vezes, quando eram mandados embora de um estado, entravam no outro, depois voltavam no mesmo lugar. Então, os judeus italianos falavam italiano e não se misturavam. Por isso, os judeus italianos, muitos judeus, não saíram da Itália, porque ligavam com o Estado Pontifício e ia para o Grande Ducato de Toscana. O Grande Ducato de Toscana, o Papa nunca conseguia entrar. E lá no Grande Ducato de Toscana tinha uma cidade chamada Livorno. Livorno tinha uma grandíssima comunidade judaica, que não tem escrito Livorno, mas ela fazia comércios com todos os vereadores, com todo o mar Adriático. Era muito querido no Grande Ducado de Toscana. E na Toscana, os judeus sempre viveram bem. Em Firenze tem a mais linda sinagoga da Itália. Hoje, mas foi construída posteriormente. Estão vendo que a são aqui onde eu chego. Livorno nasceu Amedeo Modigliani. Livorno, o judeu. Enquanto era vivo, não ganhava nada, e depois que morreu, as obras deles estão valendo aqui em Livorno. Livorno teve a influência de judeus da Espanha, tinha a influência de judeus de todo o Mediterrâneo. E Livorno era uma comunidade livre, porque ele nunca foi sob o Estado Pontifício. No Estado Pontifício, a vida dos judeus ficou pior e melhor dependendo do Papa que estava mandando. Mas normalmente ele sempre tinha impostos muito pesados para pagar e não tinha direito à herança. Então, os judeus por um tempo foram fechados em gueto. O primeiro gueto que nasceu na Itália foi em Veneza, em 1505. 1500 e pouco. Uma coisa que eu esqueci de falar. Que os judeus, em vários períodos, tinham que usar um márquio para ser judeus, considerado um tecido amarelo. E em Bolonha, na cidade onde eu morava, Qual era o símbolo? Não era uma estrela da vida? não era ainda uma estrela da vida. Era o quê? Um pedaço de pano amarelo e as mulheres que usavam o véu amarelo. O véu amarelo era aquele que usavam as prostitutas. As prostitutas, as mulheres tinham que usar o véu amarelo, o mesmo véu. Tá, e as mulheres judias tinham que usar o véu amarelo. Ai, que horror. Em que época? Como? Em que época? Em que época? Em várias épocas. Aqui, em várias épocas. Porque o véu amarelo e esse márquio amarelo não foram eles que inovaram. Porque quando teve a expansão do Islã, também queria segregar que não era do Islã. E também tinha que levar o márquio. Isso foi no ano 600 depois de Cristo. E que não fazia parte do Islã, tinha que pagar impostos pesados e tinha que usar um márquio que os diferenciava dos outros. Um pedaço de pano amarelo. Em Bolonha não era um pano amarelo, mas era um chapéu vermelho. E em Bolonha, que é a cidade onde eu morava, tem ainda um hotel que se chama Il Cappello, que era aquele onde morava quem estava de passagem pela cidade de Bolonha, e judeus, que tinha que morar só naquele hotel Il Cappello. Está até lá hoje. Acho que está modernizada, mas o nome está ainda lá e o lugar ainda é o mesmo. Tinha que se diferenciar das outras pessoas. Os que eram judeus tinham que se Em diferenciar. Roma eu já tive a oportunidade de visitar os guetos. Como? Em Roma eu já tive a oportunidade de visitar os guetos. Mas as catacumbas não. Dá para visitar. O Coliseu, eu fui em alguns lugares, mas Não é muito simpático. eu preciso morar em Roma para explorar. Tem que verificar como está aberto. Conhecer essa parte.